resolvi falar e começar uma série de lives sobre inteligência emocional e resolvi realmente começar com a live O Poder do Não. Porque eu tenho toda uma história de medo de falar não e de dificuldade de dizer não, e ao longo desse meu período aí de muito estudo de autoconhecimento e de palestras e coaching, eu percebi que não é um medo ou um problema só meu. Na verdade, a maior parte das pessoas acaba tendo aí um grande problema ao dizer não. Então, primeiramente, todos sejam muito bem-vindos e eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, primeiro, de entender o porquê a gente tem tanta dificuldade de dizer não, e a gente vai trabalhar um pouco isso, né? Qual é a nossa dificuldade, por quê, de onde a gente trouxe isso, né? Se isso é das nossas crenças limitantes, se isso é uma coisa de antepassados, o porquê a gente não consegue dizer não. E a gente vai aprender aqui, tendo mais clareza e mais conhecimento, de que o dizer não pode ser uma forma de amar. Então, vamos lá. Aqui, vamos pensar quais são os problemas de a gente não conseguir falar não. Você tem medo de dizer não? Tem medo de desagradar o outro? Tá o tempo inteiro tentando agradar, e quando a gente tá nesse tempo de tentar agradar o tempo inteiro, talvez seja o medo, na verdade, de perder o outro. Né? Você sente que está sempre vivendo na urgência, porque todo mundo pede para você fazer tudo, aí você passa o dia inteiro correndo atrás, fazendo tudo que todo mundo pede, e quando chega no final do dia, você percebe que você não fez tudo aquilo que você tinha que fazer para você mesma. Então, assim, às vezes deixa de ir para academia para poder salvar um amigo ou uma amiga que está precisando, deixa de talvez ir no médico porque precisou ouvir alguém, e aí você vai dando uma importância maior ao outro do que a você. Então, qual a importância da gente pegar e discutir isso aqui como autoconhecimento e como inteligência emocional? Descobrindo de onde vêm essas questões, a gente consegue falar não mais facilmente e, além disso, ter um autocuidado consigo e um cuidado, um aprendizado para o outro. Então, como eu disse no comecinho, dizer não também é amar. É amar a mim mesma, porque eu estou me dando importância, e amar ao próximo, amar o outro, né? E no decorrer aqui da história, da nossa discussão, da nossa conversa, eu tenho certeza que vocês vão entender o porquê. Mas antes de tudo isso, eu queria explicar o porquê que eu escolhi esse tema, então, para minha primeira live. Bom, eu sou filha de imigrantes, e quando eu nasci, minha mãe tinha acho que 47 anos, então ela engravidou com 46, na verdade, e eu tenho 47 hoje, né? Mas hoje eu me olho e eu não me sinto a senhora que a minha mãe era com 46, 47 anos. A minha mãe com 46, 47 anos era uma senhora de bobs e penhoar, sabe? Ela era... Porque antigamente, eu acho que as pessoas acabavam, entre aspas, envelhecendo um pouco mais rápido. Só que ela já tinha tido um histórico de abortos, de ter sofrido muito com gravidez. Então, quando ela se descobriu grávida, já como uma senhora de 46 anos, e aí senhora entre muitas aspas, tá? Ela ficou apavorada. Ela tinha um medo danado de me perder e também um medo danado de morrer, ou de passar muito mal, ou de acontecer alguma coisa grave. Quando eu nasci então numa família onde minhas irmãs já eram mais velhas, meus pais eram mais velhos, e eu o tempo inteiro eu sempre ouvia assim: poxa, agora que o papai podia viajar, que ele já tá velhinho, com 50 anos, ele já tá velhinho, podia viajar, tem a Andréia. Poxa, agora que eles podiam passear um pouquinho mais, porque eles trabalharam tanto na vida, tem a Andréia. E aí eu fui crescendo com esse medo, essa necessidade de agradar, para compensar um pouco o, entre aspas, também o estrago que eu havia feito, né? De ter nascido com os pais assim, já mais velhos, e de ter estragado a aposentadoria deles. É claro que tudo isso foi muito inconsciente. Hoje em dia, depois de muitos cursos e de muita terapia, eu entendo tudo isso.
E eu sempre que conto essa história, eu sempre digo assim, as pessoas me perguntam assim, mas você perdoa? Não tem o que perdoar, gente. As pessoas e nós também, a gente faz o melhor que a gente pode o tempo inteiro. E eu sei que eles fizeram o melhor que eles podiam, né? Não tinha como a minha mãe brigar com o medo irracional que ela tinha da morte por ser uma senhora grávida. Então, mas por que eu conto essa história? Porque isso foi determinante, esta história foi determinante para que eu passasse 40 anos da minha vida, ou 40 e pouquinhos anos da minha vida, sempre tentando agradar. E qual a forma mais fácil de a gente tentar agradar ao próximo? A gente sempre tenta agradar ao próximo falando assim, sim, Andréia, você ao invés de descansar, você vai lá, por favor, faz mercado para mim? Sim, claro. Ah, Andréia, ao invés de você ir no médico hoje, você pode levar meu filho na escola? Claro, sim. E esse sim constante não só fez muito mal para mim, como fez muito mal, inclusive, para as pessoas que estavam ao meu redor. Então, desde criança, nós vemos, ouvimos e sentimos coisas. E estas coisas que a gente ouve constantemente, que a gente sente, como eu senti, por exemplo, na barriga da minha mãe, obviamente eu não lembro, mas eu sei que isso causou aí, de alguma forma, alguma carência em mim. O pavor que ela sentia, o medo que ela sentia, causou alguma coisa em mim, reagiu em mim. Então, tudo isso se tornam crenças limitantes, que elas estão lá guardadinhas lá no nosso inconsciente. E a gente reage e faz 95% das coisas que a gente faz na vida, a gente faz por comando do nosso subconsciente. A gente só tem 5% de consciência daquilo que a gente faz. A gente não pensa para fazer um monte de coisa. Eu não penso para dirigir, porque já automatizou tanto que isso já está no meu inconsciente. Eu já sei dirigir, eu já sei que eu preciso pisar na embreagem, acelerar, frear, tudo isso já está tão automatizado que já está no meu subconsciente. Assim como aquilo que eu ouvi por anos e anos, ou aquilo que eu senti, ou aquilo que eu tive como exemplo. Então, muitas vezes, esse medo de dizer não, por tentar agradar o tempo todo, veio de crenças limitantes. Quer ver outro exemplo que é muito comum, e isso é legal a gente ter, principalmente para as mamães aí, a Lilian que tá aí, Karen, bom, quem é papai também, né, presta atenção. A gente tem que quebrar com essa repetição de padrões. Então, muitas vezes, a gente fala assim, a gente tá com o nosso filho em algum lugar, fulano fala assim, ai, me dá um beijinho. A criança fala não. Não pode falar não, imagina, dá um beijinho nela, tem que fazer. Não pode falar não, seja boazinha, ou seja bonzinho, né? Faz tal coisa que fulano pediu, senão ela vai ficar triste, hein? Então, essa repetição faz com que esta criança, lá na frente, lembre disso. Vai falar assim, nossa, se eu falar não, o fulano vai ficar triste. E aí, eu me sinto culpado porque eu deixei alguém triste. E eu não quero deixar ninguém triste, afinal de contas, meu subconsciente fala assim, eu quero que você seja uma pessoa legal e feliz. E aí você faz, e aí você acaba repetindo este padrão. Então, seus filhos vão ter os mesmos problemas de dizer não que você agora. Então, a gente precisa ter muito cuidado também na criação. E é por isso que é tão importante hoje em dia a gente ter autoconhecimento, tá dentro de cursos e tá dentro de lives como essa, tá dentro de ler vários livros sobre autoconhecimento, para a gente quebrar padrões. Até aqui, isso se repetiu, daqui para frente não se repete mais. Então, todo esse contexto meu fez com que, aos poucos, eu fosse me doando cada vez mais. Então, assim, meu chefe falava assim, eu tenho 12 aulas para dar a mais hoje. Eu tinha médico, eu tinha academia para fazer, eu tinha que fazer coisas em casa, eu tinha que dar atenção pro meu filho, mas eu não conseguia dizer não. Não era pelo dinheiro. Às vezes os meus colegas lá da escola falavam assim, nossa, mas você vai dar tudo isso de aula, você tá precisando tanto de dinheiro. Não era pelo dinheiro. Era porque quando ele falava assim, você pode? Eu não conseguia dizer não.
E isso foi acabando comigo, porque eu fui abrindo mão de coisas, de cursos, de academia, como eu disse, de médico muitas vezes, de estar presente em casa. E isso foi fazendo com que o meu nível de ansiedade, estresse e angústia fosse aumentando. Meu ganho de peso foi aumentando. Meus cuidados com a minha saúde foram diminuindo, que foi fazendo com que eu tivesse alguns outros problemas de saúde. Então, esta live foi escolhida propositalmente porque eu queria iniciar com isso. Eu quero que eu possa passar a minha experiência e o porquê a gente faz isso lá atrás, sabe? Desde o nosso inconsciente, para que a gente não repita mais esses padrões. E aí eu queria refletir um pouquinho com vocês. Vocês acham, ou você acha, que você é uma pessoa boa ou uma pessoa boazinha? Porque tem uma grande diferença. Vai colocando aí no chat para eu ver. Uma pessoa boa, para mim, uma pessoa boa é uma pessoa que ajuda os outros. Sim, que tem empatia com outros, sim, mas ajuda da forma certa. Muitas vezes a forma certa de ajudar não é dizendo sim, é dizendo não. Quer ver um exemplo? Se meu filho está acima do peso e ele quer comer chocolate todos os dias, se eu falo não, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa que eu tenho que fazer como mãe. Se eu falo sim, é a maneira mais fácil de agradar meu filho, mas eu sei que eu vou ter algum problema depois, mais tarde. Então, ser uma pessoa boa é ter empatia, ajudar ao próximo da melhor forma, não sempre dizendo sim. Agora, ser uma pessoa boazinha é aquela pessoa que fala sim pra tudo. Todo mundo fala assim, ai, André, nossa, o que eu ouvi isso, gente? Ai, André é tão boazinha, ela ajuda todo mundo. E eu tava me acabando. E esse ajudar todo mundo não tava só acabando comigo, não. Também tava acabando com outras pessoas. E depois eu vou explicar por quê. Um dos exemplos é isso mesmo. Se eu deixo meu filho comer doce todo dia, eu tô fazendo mal pra ele. Tô dizendo sim, fazendo mal. Então, a partir do momento que a gente tem essa clareza, a gente já começa a pensar no sim e no não de forma diferente. Então, vamos deixar de ser bonzinho ou boazinha, porque o bonzinho ou boazinha está muito próximo de ser pisado lá fora. Ele está muito próximo de, e aí eu vou falar uma palavra mais pesada, ele está muito próximo de servir de palhaço dos outros, porque muita gente não vai se aproveitar disso, muita gente só realmente vai falar, nossa, Andréia é boazinha e tá tudo bem, mas muita gente vai se aproveitar disso sim. E aí a gente tem outros problemas que vão acarretando aí em cima da nossa autoestima. Muito bem. Então agora que a gente já sabe que ser bonzinho, boazinha não é uma coisa tão legal, que a gente tem que pensar no sim e no não, a gente precisa também aprender a normalizar o não. Porque essa história de eu precisar ficar justificando o meu não também dói, né? Então assim, você pode levar meu filho na escola? Então, hoje eu não posso. Hoje eu já tenho um compromisso. E é um compromisso. Não é, é que eu preciso fazer isso e aquilo. Porque aí a pessoa, qual é o normal da pessoa? É tentar arranjar um jeitinho de você conseguir fazer aquilo. Porque ela está acreditando que não, você realmente tem aquele problema. Muito bem. E de onde podem vir essas dificuldades de dizer não? A primeira dificuldade de dizer não, que é a mais comum, até comentei já, é a questão das crenças limitantes. Então, as crenças limitantes que estão instauradas aí no nosso subconsciente, elas estão comandando a nossa vida. A partir do momento que eu dei clareza para vocês agora, olha, o pai de vocês, a mãe de vocês, falava isso na sua infância? Se caiu a ficha, nossa, falava, é verdade. Então você já sabe que tem uma crença instaurada. Então, a partir do momento que você tem essa clareza, conscientemente você sabe que isso não é verdade, você já vai brigar com esta crença limitante que está aí. Obviamente, e aí não tem como eu passar aqui outras formas de a gente descobrir crenças limitantes e ressignificar essas crenças limitantes. Mas a partir do momento que você tem clareza, você consegue pelo menos repensá-las. Mais pra frente, pretendo fazer uma live também sobre crenças limitantes, que aí é super importante, porque essas são mais fáceis de reconhecer, mas existem aquelas que estão tão lá embutidas que a gente não consegue reconhecer com facilidade, e aí tem técnica para isso, tá bom? E uma outra forma, um outro porquê
de a gente não querer falar não, ter essa angústia toda quando a gente fala não, é porque nós temos 6 necessidades básicas, né? Desde os primórdios, o homem faz o que faz, reage da maneira como reage, por causa de 6 necessidades básicas. As 4 primeiras necessidades básicas, elas estão relacionadas com tudo que é mais material e relacionadas com o nosso ego. Então, a primeira necessidade básica é a necessidade básica de segurança. Então, desde os nossos primórdios lá atrás, eles buscavam segurança. Então, eles iam lá, tentavam se esconder na caverna, eles buscavam sempre alimento e tentar estocar alimento. E hoje em dia também a gente faz isso. A gente quer estar lá na nossa casa, a gente quer ter uma casa própria de preferência, a gente quer ter dinheiro guardado no banco para, se precisar, por alguma eventualidade. A gente quer ter um trabalho que seja seguro. A segunda necessidade básica é a variedade. Então, eu gosto de conhecer lugares novos, gosto de conhecer pessoas novas, gosto de conhecer também assuntos novos, como muitos de vocês estão fazendo aqui. Então, conhecer coisas novas, ter variedade, isso é muito interessante também. Mas essas 2 coisas não têm muito a ver com o dizer não ou sim. Mas as próximas 2 sim. Nós lutamos por reconhecimento, essa terceira necessidade básica. Todo ser humano quer ser reconhecido. E quer ser reconhecido como? Como uma pessoa egoísta que não ajuda ninguém ou como uma pessoa boazinha, legal, que ajuda todo mundo. Então, as pessoas querem ser reconhecidas de forma positiva. Ela é inteligente, ela é bonita, ela é legal, ela é boazinha, ela ajuda todo mundo. E a outra necessidade básica é amar e ser amado. Então, o amor é uma necessidade básica do ser humano. E se a gente correlaciona amar e ser amado com fazer tudo pelo outro, aí a gente está muito próximo de falar sim para tudo e não conseguir dizer não e não conseguir impor um limite. E o quão importante é impor um limite, e mais importante do que isso, ensinar aos nossos filhos que tudo tem que ter um limite, sim. Então, estas são 2 necessidades que estão ligadas ao ego da pessoa, que nesse caso de dizer não e sim atrapalham muito. Ser reconhecido e ser amado. As outras 2 necessidades básicas, elas estão mais ligadas com a nossa centelha divina, com o nosso espiritual, que é o crescimento, porque todo ser humano vem para a Terra, encarna aqui para crescer, para ter um crescimento, tanto intelectual como emocional e também, obviamente, evolutivo. E a contribuição, ou seja, ajudar ao próximo. Então, nós temos essas 2 necessidades básicas que estão mais ligadas a pensar se eu falo sim ou não, a pensar como eu posso ajudar o outro de forma mais efetiva. Como eu disse, não é deixando comer doce todo dia. E às vezes a gente deixa esse crescimento, essa evolução um pouquinho de lado, porque é mais fácil falar sim. Porque quando a gente fala sim, a pessoa fica agradecida. E aí ela demonstra amor, demonstra gratidão, ela demonstra reconhecimento. Você foi legal pra mim. E aí isso tá muito próximo da gente sair, dá uma coceirinha, né? Poxa vida, a pessoa gosta tanto de mim, eu vou fazer isso. Então assim, o que tem que ser feito é sempre pensar em mim e no próximo, tá? Agora, vamos falar um pouquinho de constelação familiar, porque um dos grandes problemas da gente falar não é falar não pra família, ainda pra amigo vai lá, né? Às vezes a gente dá briga um pouquinho com o amigo, daqui a pouco tá tudo bem, mas falar não pra família e pros papéis sociais que a família, que todo mundo acha que a família tem que ter, é bem complicado. Quer ver um exemplo? Pais, irmãos, filhos e cônjuge. Qual a ordem aí para que eu coloque para eu dizer sim ou não, para eu ajudar ou não? Vamos lá. Eu sempre falo para os meus mentorados e para quem me conhece, eu sempre falo assim, primeiro eu. Não é um fato de ser egoísta, né? A gente não pode falar assim, nossa, eu só penso em mim. Não é por isso. Eu tenho alguns motivos para falar isso para vocês. Primeiro eu. Por quê?
Primeiro eu, porque a minha estadia aqui na Terra, o meu corpo e o meu espírito são um presente de Deus. E o mínimo que eu tenho que fazer em agradecimento a essa oportunidade de ter vindo aqui é cuidar bem de mim mesma, cuidar bem da minha sanidade mental, das minhas emoções e do meu corpo. Então, primeiro eu, por essa razão. Em segundo lugar, todo mundo coloca os filhos, ou na verdade colocam os filhos em primeiro lugar. Mas na verdade a gente vai falar que o cônjuge deve estar em segundo lugar. Por quê? Você e o cônjuge vão ser uno. E os dois conseguem suprir as necessidades dos filhos. É por isso que, em primeiro lugar, eu, e aí se eu já estou segura, se eu já estou ok, aí eu ajudo o cônjuge. Porque os dois conseguem suprir as necessidades dos filhos. Sabe aquela história de você estar no avião e aí caem as máscaras de oxigênio? O que eles falam no avião? Não sei se tem algum comissário de bordo aqui, mas o que eles falam no avião é: primeiro você respira e depois você coloca a máscara no seu filho. Por quê? É uma questão de lógica. Por instinto, principalmente as mães, eu acho, né? A gente quer salvar o filho primeiro. Só que se eu salvo a ele primeiro e não dá tempo e eu desmaio, eu não estarei mais aqui, nem ele, porque ele depende de mim. Então, por isso que é importante a gente se colocar em primeiro lugar. A mãe e o pai estando bem, os filhos sempre vão estar bem. Então, se colocar em primeiro lugar não é uma questão de egoísmo, é uma questão lógica de sobrevivência, inclusive para os seus filhos. E aí, depois disso, em quarto, quinto lugar, pais e depois o restante da família. Então, quando a gente tem um papel social como, nossa, a mãe ou o pai do fulano está muito doente, precisa de cuidados, ok. Como filhos, nós vamos e devemos ajudar, e essa é uma obrigação nossa mesmo. Mas nunca deixar de viver para viver a vida do pai e da mãe. Vou explicar o porquê. Existe uma coisa que se chama sistema de constelação familiar. Quando a gente deixa de viver a nossa vida para viver a vida de cuidar de um pai, de uma mãe, o que acontece é que eu estou passando por cima da constelação, das regras da constelação. Eu estou fazendo o papel da minha avó, do meu avô. E aí, quando eu inverto papéis, eu tenho toda uma geração de mim para baixo, toda uma geração que vai sofrer por causa desse desarranjo energético aí que eu fiz. Então, é importante cuidar dos pais, é importante cuidar do sogro, da sogra, assim como, obviamente, é importante cuidar do cônjuge e dos filhos. Mas cada um tem que exercer o seu papel. O seu papel como filho é suprir as necessidades dos pais, sempre, mas não você deixar de viver por isso. Vai lá, vai atrás da sua prosperidade, paga alguém para cuidar, visite, faça papel de filho, não de pai e mãe. Pior do que isso eu tô falando numa questão de doença, né? Numa questão mais complexa, mas pior do que isso é quando o filho já acha que o pai, que a mãe, ele não tá batendo bem da bola. Ele não tá fazendo um monte de besteira. Então começa a controlar o pai, começa a controlar a mãe, o que tem que comer, o que não tem que comer, se vai poder sair determinada hora ou não, com quem tá saindo, se vai sair, vai namorar, por exemplo, né, para os viúvos. Minha mãe tá indo namorar, meu pai tá indo namorar, porque eu vou enganar eles. Isso é papel de pai, você tá passando a ser o pai do seu pai, ou o pai da sua mãe, ou a mãe da sua mãe. Isso desestrutura toda a correlação do sistema familiar de vocês, trazendo falta de prosperidade, trazendo falta de abundância. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Você é filho. Na constelação a gente fala assim: o pai é maior do que o filho. Ele é maior. Mas ele tá... Não, você vai cuidar. Ele não tem nenhum problema mental. Ele está no juízo dele. Ele vai tomar as decisões dele. Então essa história de abdicar da sua vida para cuidar dos seus pais, dos seus avós, é lindo. Só que acaba destruindo todo o sistema familiar de constelação. Então tem que tomar muito cuidado.
a sua vida é a sua vida, você tem sim que trabalhar, você tem sim que prosperar, ajudar os pais, mas não julgar, não querer comandar a vida deles, né? Vocês ajudam, a gente ajuda, mas somos sempre filhos. Nós temos que cuidar desta forma dos nossos filhos, porque senão a gente acaba fazendo o sistema familiar inteiro falir das próximas gerações, tá certo? Muito bem. E aí, quando a gente fala uma coisa dessas, e eu tava com bastante receio, inclusive, de falar de uma coisa dessas, muita gente julga, fala assim, nossa, como a Andréia é fria, ela está dizendo para não cuidar dos pais. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que a gente tem que saber cuidar e lembrar que eles são pais, eles são maiores do que nós. Muito bem. Falando dos filhos, então, aí sim a gente precisa cuidar e comandar a vida deles. Então, o dizer não para eles é muito importante. Eles têm que saber ouvir o não e ouvir o sim, né? E eu tenho muita dificuldade de falar não para os filhos. Tenho mais dificuldade de falar não para o filho do que para os amigos e no trabalho. Agora, não antes não. Muito bem. Então, lembrar sempre que dizer não é amar sim. Então, quando eu falo não, eu trago foco para mim em primeiro lugar, e aí em todo o sistema familiar, e aí sim eu respeito esse sistema familiar. Um exemplo que eu gosto sempre de falar, que é da borboleta, né? Quando a gente quer muito controlar a vida de todo mundo, quer facilitar a vida de todo mundo, isso acontece muito com os filhos, a gente não quer deixar esse filho cair, a gente não quer deixar esse filho sofrer. Então isso tem muito a ver com essa alegoria que eu vou falar para vocês. A lagarta, quando vira, né, tem o casulo dela, quando ela começa a sair do casulo para se transformar em borboleta, é uma dificuldade. Se alguém já viu aqueles vídeos rápidos, é muito difícil para a borboleta conseguir sair de lá. A tendência se eu tô vendo isso, é querer ajudar, fazer um cortezinho e fazer com que a borboleta saia do casulo mais facilmente. O que pode acontecer com isso? Se a borboleta não faz o esforço que ela tem que fazer para sair desse casulo, ela não exercita as asas dela. Sabe o que acontece com a borboleta? Se eu adianto esse trabalho para ela, eu tiro ela do casulo antes do tempo, sem ela fazer a força que ela precisa fazer, essa borboleta não voa. Ela não tem força para abrir as asas e voar. Então, ajudar demais, muitas vezes, faz com que os nossos filhos sejam prejudicados. Ajudar demais, a superproteção, faz com que eles não aprendam e não evoluam do jeito que eles têm que evoluir. Então, vamos parar de querer ajudar demais. Vamos prestar atenção nisso. Poxa, nisso daqui eu já vou dar autonomia para que meu filho tente resolver sozinho. E aí a gente monitora, o que é muito diferente de a gente resolver, de que a gente tentar fazer por ele. Então, cuidado só com isso. A superproteção estraga a educação, tanto da criança, como a nossa também, e de outros irmãos e amigos que a gente pode estar aí super protegendo e ajudando demais. Muito bem. Muito medo se tem de perder amizades, de perder emprego, de perder algo socialmente falando quando a gente fala não. E eu vou dizer para vocês, a gente vai perder. A gente vai perder. Quando a gente começa nessa história de evolução, de autoconhecimento, a gente começa a perceber que quanto mais degraus a gente vai subindo, mais a gente tem dificuldade de lidar com algumas pessoas, porque o campo energético, a vibração e o entendimento sobre a vida vai ficando diferente. Então, não tenham medo de perder. Se porque você começou a dizer alguns nãos para alguns amigos, eles forem se afastar de você, de duas uma, não está no mesmo processo evolutivo que você, não está sendo capaz de reconhecer agora que dizer não é normal, que quanto a isso está tudo bem, ou era uma pessoa que estava se aproveitando de você. Nos dois casos, se eles se afastarem, tá tudo certo. No universo não tem nada errado, gente. A gente pode perder amigos. E no processo evolutivo, eu sou prova viva disso.
a gente perde muita gente. Mas é só porque não está no mesmo nível ou do crescimento, ou do autoconhecimento, ou energético. E tá tudo bem, são pessoas ótimas, só que em outro momento. E outras pessoas virão, tá? Então não se preocupem se aos poucos o grupo de amigos de vocês for mudando, tá? Agora, uma coisa que não dá para acontecer é perder emprego, né? Falar não para chefe já é outro, o buraco já é mais embaixo. E aí, gente, o que eu costumo dizer, falar não para chefe é difícil, então a gente tem que falar um não com amor, um não, né? Mas não dizendo diretamente um não. Às vezes a gente só precisa perguntar, porque às vezes esse chefe não percebeu a quantidade de coisa que você está fazendo. Então, por exemplo, Andréia, eu queria que você fizesse isso hoje. E eu já tenho todo o meu planejamento lá de coisas que eu preciso entregar e fazer. O que eu posso dizer para esse meu chefe que eu não digo um não direto para ele, mas que eu faça com que ele perceba que eu já tenho um planejamento e que talvez eu não possa fazer e entregar aquilo que ele está pedindo. Chefe, eu tenho este planejamento, eu tenho estas coisas para entregar. Qual é o grau de importância? O que eu preciso entregar primeiro? Você quer que eu pare e dê um pause nisso daqui para te entregar isso? Ou continuo fazendo e coloco isso no final da fila? A partir do momento que eu passo a bola para esse meu chefe, ele vai, bom, pelo menos ela é responsável, ela tem um planejamento, e aí ele decide o que é mais importante para ele ou para a empresa, tá? Então não é um dizer um não, olha, não posso. Quando é fora do horário de expediente, obviamente, às vezes a gente abre um pouco mão, a gente sabe que a gente tem que ter flexibilidade, mas também a gente não precisa falar sim de sempre, né? E aí é sempre na conversa, gente. O não com amor que eu falo é sempre na conversa. Olha, chefe, assim, eu fiquei na semana passada, essa semana eu não vou poder ficar mais porque eu tenho um compromisso. Ponto. Né? Então, assim, são seres humanos, né? Eu tenho certeza que vocês vão ser entendidos. Como eu sempre fui, né? Os poucos nãos que eu falei, sempre tava ok. Inclusive, até meu chefe falou, mas tá tudo bem mesmo pra você? Porque eu fazia tanta hora extra. E aí, nessa época, eu ainda não tinha esse autoconhecimento que eu tenho agora, que eu tô passando pra vocês. Enfim, falar não pode ser realmente um ato de amor. E é um ato de amor, primeiro comigo, e realmente com os outros, né? Porque eu deixar com que os outros consigam exercer a autonomia para resolver os problemas também é um ato de amor. Eu permito o crescimento e a evolução. Aí eu tô naquelas duas necessidades básicas que tem a ver com parte espiritual, né? Então é bem importante que eu faça isso e sempre demonstre que, apesar de eu estar dizendo não, é um não com amor, é um não porque eu realmente não posso, é um não porque não é bom para você também, tá? Então, o dizer não passa por tudo isso, passa pela clareza de a gente ter certeza de que a gente está fazendo bem pro outro e pra gente mesmo. Meninos, meninas, agradeço muito aí todo mundo, eu queria que vocês perguntassem. Vocês têm alguma dúvida, vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre a dificuldade de dizer não? Vocês também, assim como eu tive 40 anos de dificuldade de dizer não, gente. Por isso que eu precisava começar com esse assunto nas lives. Enquanto vocês passam aqui, obrigada, Maria, tá arrasando. Muito bem. Gente, a importância de dizer não, então, ficou aqui nas necessidades básicas, a importância também de conhecer quais são as nossas crenças limitantes. Então, Maria Antônia dizendo que ela passou bastante tempo da vida também com essa dificuldade, e só a gente sabe o quanto é difícil a gente se libertar disso, assim como você. E às vezes ainda dá uma gastura, dá uma ansiedade, dá uma tristezinha, às vezes dá um nozinho no coração aí de, putz, eu vou ter que declinar, não vou poder ajudar. Bom, gente, eu queria pedir um favorzão para vocês.
nós vamos criar uma comunidade para que a gente continue nessa convivência que a gente tem tão salutar, tão boa, de evolução e de crescimento. Eu tenho certeza que esse é meu propósito de vida e eu gostaria muito que vocês entrassem nessa comunidade. Quem gostaria de entrar nessa comunidade, me chama no privado. Semanalmente a gente vai ter lives, mas o mais importante do que isso é dicas, tirar dúvidas, conversar sobre evolução, conversar sobre a parte de crescimento e de evolução pessoal, que é o que eu amo fazer. Então, quem gostaria de entrar aí na comunidade, ter todo o apoio, ter a convivência, conversas e muito conteúdo, me chama no privado, a gente vai entrar nessa comunidade e com certeza todo mundo vai evoluir muito. A comunidade é gratuita, é realmente para que a gente tenha uma ambiência e sempre que a gente sempre fala, né? Somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, então vamos conviver com gente que quer evoluir, que quer crescer. Quem quiser então entrar na comunidade, é só me chamar, a gente vai começar esse trabalho de entrar na comunidade agora e já vai ganhar aí um bônus que são 5 áudios de auto-hipnose para que você durma melhor, para diminuir a ansiedade, diminuir a timidez, diminuir a procrastinação e diminuir ou acabar com a dor. E como funciona a hipnose e a auto-hipnose, então vão ter alguns vídeos e um e-book sobre isso. Então quem entrar hoje, entre hoje e amanhã, na comunidade, vai ganhar esse mini curso aí com 5 áudios de auto-hipnose, tá certo? Gente, gratidão por todos estarem aí, espero que vocês me chamem lá no privado e a gente vai tocar o barco aí com essa comunidade com muita informação, tá certo? Muito obrigada, gratidão, um grande beijo.